Graça e paz, Deus abençoe a todos. O autor, Eugene Mirrell, né, ele tem uma obra de teologia do Antigo Testamento, da Shed Publicações. A Shed é uma editora muito confiável, com material de excelente qualidade. A Shed, a Vida Nova, são excelentes recomendações, assim como várias outras. Tem a Vida, tem a Mundo Cristão, todos publicam material de excelente qualidade. Esse ator, esse autor aqui, na época, 2012, que eu peguei esse livro pela primeira vez para dar uma lida, e esses livros eu lia e relia. Ele chamou a minha atenção porque ele é um autor ele é um teólogo bíblico, teologia bíblica. Eu sou um apaixonado pela teologia sistemática. A teologia bíblica, eu cheguei a fazer um curso, e por conta do curso, eu queria estudar, então eu adquiri todos os livros, praticamente todos os livros, os principais livros que eram referência daquele curso, e li todos os livros, para ter uma ideia do que se trata a teologia bíblica. Ela é interessante, mas não me converteu, não me converteu. Marco, mas é a teologia bíblica. Bom, no nome, ela é a teologia bíblica. Ela tem um viés especulativo, filosófico, e também tem uma vertente, assim, retórica muito intensa. O que você percebe muito na teologia bíblica é a capacidade do autor em aplicar e explicar conceitos, convenientemente selecionados. Então, tem teologias bíblicas com base nos pactos, teologia dos pactos, teologia das alianças. Existem inúmeras abordagens para a teologia bíblica, tá? E esse autor aqui, ele chamou atenção por tentar construir ou apresentar a teologia bíblica, especialmente do Antigo Testamento, como uma autobiografia de Deus, uma autobiografia de Deus. Ele mesmo fala: não é inapropriado chegar ao ponto de considerar o Antigo Testamento como uma biografia, uma história de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Ou, para ser ainda mais exato, o Antigo Testamento é uma autobiografia, pois carrega testemunho consistente de que Deus mesmo não só é o principal personagem da história, mas também o autor. Então, essa é a perspectiva que ele adotou. Esse é o ponto central, o MIT, que eles falavam lá, que muitos autores usam. Cada autor de teologia bíblica usa um ponto central, e a partir daquele ponto, daquele foco, ele vai desenvolver a sua obra, apresentando o que é encontrado, segundo ele, nos textos bíblicos, nos textos do Antigo Testamento. Marco, se você não é tão fã, porque você estuda para aprender, não tem como você acrescentar algo ao seu conhecimento se você só estuda aquilo que você gosta, é apaixonado, é aficionado. Corre sempre o risco de se tornar um repetidor de si mesmo, sem acrescentar informações, conteúdo ou elementos para o debate, elementos para o confronto, ou informação suficiente para ficar em paz com a verdade revelada por Deus em sua palavra. O autor, no desenvolvimento dessa ideia, ele vai passar por alguns tópicos na sua obra, alguns tópicos, por exemplo, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a revelação de Deus, as obras de Deus, os propósitos de Deus e o reino de Deus. Ele começa pela natureza de Deus. Ora, eu, como alguém que é fã da teologia sistemática, já começaria pela espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus é espírito e, por isso, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O texto, as palavras do Senhor já deixam evidente, já deixam claro.
que o fracasso no relacionamento não diz respeito a qualquer limitação ou falta de interesse da parte de Deus em se comunicar com a sua criação. O fracasso na comunhão com Deus diz respeito ao próprio ser humano, à própria natureza do ser humano, porque os adoradores de Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, muito além do que é comum a um ser criado, ao ser natural, ao homem natural. A espiritualidade de Deus, de alguma forma, precisa fomentar, precisa alimentar, precisa restaurar, ressuscitar ou renovar, ou, numa expressão bíblica, fazer renascer a espiritualidade do ser humano, para que a adoração seja verdadeira, seja em espírito e em verdade. Essas são as palavras de Jesus. E esses são os textos utilizados pela teologia sistemática. Deus é espírito, dizendo que Deus é totalmente diferente da matéria. Deus é totalmente diferente da sua criação, quer seja angelical, quer seja do universo criado. Deus é totalmente outro. Deus é absolutamente e infinitamente superior a todo o universo por ele criado, a todas as criaturas, todos os seres por ele criados. E nesse sentido, Deus é incompreensível. Então não existe um estudo de Deus, um estudo da pessoa de Deus. Mas a própria Bíblia declara, e a humanidade sempre assim se esforçou, o que de Deus se pode conhecer através da criação, através do universo, é nossa responsabilidade conhecer, estudar, para podermos glorificar a Deus pela sua infinita bondade e majestade. E também associado o que de Deus se pode conhecer através da criação e ao que Deus revelou, tem revelado desde o início da criação ao ser humano, porque Deus é o Deus que se revela, associando a revelação de Deus com o conhecimento possível, porém limitado e natural de Deus, nós temos a teologia. Nós temos a teologia, sempre deixando claro que não é Deus que é objeto de estudo, nunca foi, é ou será. Deus deve ser o alvo das nossas orações, da nossa adoração, tá bom? Mas o teólogo bíblico se propõe a desenvolver o tema da natureza de Deus. E ele deixa, aqui para mim, ele já tropeça logo na largada, né? Ele deixa a questão da espiritualidade para depois, porque na perspectiva dele, ao estudar a natureza de Deus, nós encontraremos, a partir do Gênesis e de todos os demais textos, primeiramente a questão da soberania de Deus, a onipotência de Deus, seguido depois soberania, onipotência, que fala do poder de Deus, a onisciência de Deus, a onisciência de Deus, a eternidade de Deus. São esses principais tópicos que ele abordará para tentar construir uma imagem do que seria, segundo eles, segundo os estudos da teologia do Antigo Testamento, seria ou é possível alcançarmos. E ele, para mim, ele já peca nesse primeiro passo, né, da espiritualidade de Deus. Por isso eu prefiro as obras de teologia sistemática, que elas abordam inúmeros tópicos de uma maneira mais exaustiva, levando até os seus limites. Mas é interessante termos uma ideia de como é desenvolvido essa teologia bíblica. Ela é bastante interessante, principalmente porque nós passamos a entender o motivo pelo qual muitos autores têm uma concepção dos patriarcas ou dos ancestrais muito negativa, muito assim, como se fossem homens das cavernas, tá? Como se fossem brutos, aprendendo a se comportar de forma racional. Alguns teólogos, alguns filósofos têm essa visão
do chamado mundo antigo, do mundo dos patriarcas, ou o mesmo anterior aos patriarcas, decorrente da limitação da abordagem teológica que eles fazem através das suas reconstruções dos textos bíblicos. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não é objeto de estudo. Deus é o Senhor. Deus é o Criador. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é paz. Todos os atributos, todas as verdades relacionadas ao Deus Todo-Poderoso encontram-se na Escritura. Entendo eu que uma abordagem da teologia sistemática, primeiro, é o que possibilita um estudo posterior dessas áreas. Eles fazem o inverso, eles querem que a teologia bíblica, fundamente e oriente o desenvolvimento da teoria sistemática. Eles propõem um caminho inverso. Mas o fato histórico é que o dogma, a doutrina, surgiu primeiro como força de expressão da fé e como ferramenta ou mecanismo para garantir que a nossa fé esteja orientada de maneira correta. Mas nós vamos abordar esse livro aqui e nós vamos abordar o autor e tentar enxergar aqui, ou pelo menos transmitir aí de uma forma singela o que ele se propõe a transmitir. Mas quando se fala da natureza de Deus, o, o principal e o fundamental, na minha opinião, é que Deus é espírito. E nós, os adoradores de Deus, devemos adorá-lo em espírito e em verdade, ou seja, há uma figura, há uma pessoa que atua nesse processo, que é o Espírito Santo, aquele que nos regenera, nos santifica, nos renova, nos restaura, faz com que as nossas mentes e consciências estejam voltadas para Deus. Ele é o espírito de santidade, ele é o espírito de justiça e paz, o espírito de vida e ressurreição. Sem o Espírito Santo não há teologia bíblica, sem o Espírito Santo não há religião bíblica, sem o Espírito Santo não há vida espiritual. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.